Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a taxa de desemprego brasileira, que subiu no primeiro trimestre de 2025. Será que isso é um sinal de que o mercado de trabalho do país está perdendo força? Na verdade, não. A desocupação nunca foi tão baixa para um primeiro trimestre em toda a série histórica que começou em 2012. Mas, olha, apesar desse bom momento, o mercado de trabalho brasileiro tem vários desafios no caminho, como a produtividade estagnada e o menor crescimento da economia nos próximos anos. Então, será que o ciclo de emprego forte está perto do fim? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e vai falar sobre os dados de emprego lá nos Estados Unidos, continuando esse assunto de mercado de trabalho, né? E terminando, a gente fala também sobre o PIB americano e sobre a inflação na Europa. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 5 de maio de 2025. Vamos lá? A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7% no trimestre encerrado em março, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. No último trimestre de 2024, a desocupação tinha ficado em 6,2%. Esse aumento do desemprego no começo do ano é algo comum, já que entre janeiro e março, muitas empresas encerram aquelas vagas temporárias que foram geradas no final do ano anterior. No comércio, essa criação e fechamento de postos de trabalho está ligada às vendas do Natal, por exemplo. Tanto é que, mesmo que a taxa de desocupação tenha subido, ela nunca foi tão baixa para um primeiro trimestre. E isso considerando os dados desde o início da série de emprego do IBGE lá em 2012. O desemprego com o nosso ajuste sazonal, que desconsidera as flutuações típicas das contratações de acordo com a época do ano, esse número ficou em 6,6% no primeiro trimestre. Ou seja, o desemprego continua bem abaixo da média histórica brasileira, que é de 10%. A taxa de desocupação está abaixo dessa linha desde 2022, o que mostra a continuidade do quadro de mercado de trabalho aquecido já há algum tempo. Com o bom desempenho da economia, mais gente é empregada e existe, então, um aumento da renda no país. Seja porque mais pessoas são contratadas, seja porque a remuneração está subindo, o consumo das famílias tem reforçado a demanda por produtos e serviços. Mas quando o país não tem ganhos de produtividade, essa demanda acaba pressionando a inflação, o que torna o crescimento da economia insustentável no longo prazo. A Cláudia Moreno vai falar mais disso daqui a pouquinho no próximo bloco. A questão é que o Brasil cresceu 3,4% em 2024 e deve avançar, na nossa visão, 2% em 2025. Ou seja, já existe uma desaceleração em vista. Mas será que essa desaceleração econômica vai ser suficiente para esfriar o mercado de trabalho? A gente acredita que a resposta é não. O PIB deve continuar crescendo acima do seu potencial, ou seja, acima do ritmo em que a economia do país pode crescer sem gerar um aumento de inflação ou desemprego. No Brasil, a gente estima que esse nível seja de cerca de 1,5%. O número pode ser explicado como a soma do crescimento da força de trabalho e do aumento da produtividade dos trabalhadores. Para que existisse um desaquecimento significativo da economia e do mercado de trabalho, a atividade econômica precisaria crescer abaixo de 1,5%. E não é isso que a gente acredita que vai acontecer em 2025. É por esse motivo que, na nossa visão, a taxa de desemprego deve permanecer baixa no Brasil por volta de 6% até o final do ano. Isso significa, por um lado, que a renda das famílias deve seguir em uma situação favorável, o que é uma ótima notícia. Mas, por outro lado, crescer acima do nível potencial gera desequilíbrios, principalmente para a inflação. Em um quadro de desemprego baixo, quando existe menos gente disponível para se contratar, quando isso acontece, as empresas tendem a pagar salários maiores que os ganhos de produtividade. E aí elas tendem a repassar o custo mais elevado de mão de obra para os seus produtos e serviços. Então, para evitar esse efeito adverso para os preços, a saída seria um crescimento da produtividade. Se a gente conseguir avançar nesse ponto, o Brasil pode conviver com um crescimento do emprego, da renda, da economia, e isso por vários anos. Mas aqui a gente não tem uma boa notícia. Infelizmente, a produtividade não tem crescido no nosso país. De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, a produtividade média do trabalhador brasileiro está andando de lado. Em 2024, esse indicador subiu 0,2%. É bem pouco, considerando que a economia como um todo cresceu mais de 3% no ano passado. E olha, esse não é um problema de agora.
Na verdade, a produtividade do trabalho está estagnada há uma década no Brasil. Ou seja, a mão de obra do país ganhou pouca ou nenhuma eficiência nesse período. É importante lembrar que a produtividade é uma parte importante no cálculo do PIB potencial. Na prática, quanto mais a produtividade avança, mais a economia pode crescer de forma saudável. E nessa conta, a gente ainda precisa considerar que o Brasil está envelhecendo, o que significa que, progressivamente, vai ter menos gente ingressando na força de trabalho. Se a produtividade não cresce e existem menos trabalhadores, o crescimento potencial do país tende a encolher ao longo do tempo. Então vai ser cada vez mais difícil para o Brasil crescer sem gerar desequilíbrios. E de quais desequilíbrios a gente está falando? O principal deles é uma inflação mais alta, como eu mencionei agora há pouco. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil aqui na equipe econômica do C6 Bank, ela vai explicar por que o mercado de trabalho aquecido tem sido uma questão para a inflação e como essas duas coisas podem contribuir para que o Brasil continue tendo juros elevados. Cláudia, a gente falou aqui que o desemprego deve continuar baixo no Brasil. Agora, qual vai ser o impacto disso para a inflação? Bianca, é importante reforçar, antes de tudo, que o desemprego baixo é uma boa notícia para o país, porque ele gera um impacto positivo para a renda das famílias. Mas o que acontece no Brasil é que o aumento da renda não tem sido acompanhado de ganhos de produtividade, e isso tem impacto para a inflação, em especial a de serviços. Vamos pensar aqui em um restaurante. Boa parte do custo daquele restaurante é composto pela folha de pagamento. Por isso que a gente diz que o setor de serviços é intensivo em mão de obra. Quando o dono do restaurante não consegue encontrar garçons ou cozinheiros para trabalhar, possivelmente ele vai aumentar o salário dessas vagas para atrair os trabalhadores. O aumento nos pagamentos não é um problema por si só. A questão é que os salários sobem, mas não há necessariamente um ganho de produtividade. Ou seja, se o número de pessoas servidas por aquele restaurante permanece mais ou menos o mesmo, o resultado mais provável é que esse ajuste nos salários dos funcionários seja repassado para o preço dos pratos do restaurante. Esse é um exemplo que ilustra o que tem acontecido no Brasil. A inflação de serviços acumula alta de 5,7% em 12 meses, um patamar bem elevado. Como o segmento de serviços tem um peso grande, de cerca de 35% no indicador de preços, no IPCA, esse efeito contribui para uma inflação persistentemente mais alta. A gente espera que a inflação brasileira termine o ano em 5,5%, bem distante da meta do Banco Central, que é de 3%. E aí a gente chega a outro ponto muito importante, Cláudia. Se a meta de inflação ainda vai ficar distante, como é que o Banco Central deve conduzir as decisões sobre as taxas de juros? Isso é de fato um problema para o Banco Central, porque ele não tem outra ferramenta em mãos para controlar a inflação que não seja manter os juros elevados. Lembrando que o Brasil vive um ciclo de alta da Selic desde o ano passado, justamente porque a inflação não dá trégua. Os analistas de mercado ouvidos na pesquisa Focus apontam para uma inflação fora da meta de 3% até pelo menos 2028, e as nossas análises vão na mesma direção. Infelizmente, isso sugere que ainda estamos muito longe de ter um alívio nos juros. A gente acredita que o Banco Central vai elevar a Selic em 0,5 ponto percentual na reunião dessa semana. Com isso, a taxa vai chegar a 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Existe uma expectativa entre alguns agentes de mercado de que o Copom poderia começar a cortar os juros entre o final desse ano e o começo do ano que vem, porque o dólar está caindo e isso pode ajudar a reduzir um pouco a inflação. Para nós, esse cenário de corte de juros é pouco provável, porque por mais que o câmbio possa dar algum alívio nos próximos meses, o mercado de trabalho vai manter a brasa da inflação acesa. A gente não enxerga, então, uma queda dos juros brasileiros até pelo menos o fim do ano que vem. A gente vai continuar falando sobre o mercado de trabalho, mas agora nos Estados Unidos. Olha, o emprego americano continua aquecido. Foram criadas 177 mil vagas de emprego nos Estados Unidos em abril, um resultado bem acima das expectativas dos analistas de mercado. Ainda que seja uma desaceleração se comparado aos 185 mil postos criados em março, esse dado novo indica que os Estados Unidos continuam criando vagas de emprego em um ritmo forte. A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%, um patamar considerado baixo para os padrões históricos. Além disso, os salários seguem subindo, o que deve continuar pressionando os preços, principalmente no setor de serviços. Bom, assim como acontece aqui, esse é um cenário desafiador para a inflação americana, que está há bastante tempo acima da meta de 2% do Federal Reserve, o Banco Central americano. O
o índice de preços de gastos com o consumo, o PCI, esse índice acumula alta de 2,3% em 12 meses até março. O núcleo do indicador, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, ele ficou em 2,6% no período. Vale a gente lembrar aqui que existe uma perspectiva de aceleração da inflação nos Estados Unidos por causa da adoção das tarifas de importação pelo governo americano. O risco de preços mais altos, o mercado de trabalho sólido e as incertezas em relação ao impacto das políticas comerciais, tudo isso deve levar o Fed a manter os juros estáveis na reunião desta semana. A gente continua falando sobre os Estados Unidos. A economia americana encolheu 0,3% no primeiro trimestre de 2025, de acordo com os dados do Departamento de Comércio do país. Foi o primeiro desempenho negativo desde o início de 2022. Logo de cara, esse número parece refletir um freio na economia americana, mas não é bem assim. A queda do PIB está ligada ao forte aumento das importações nesse período. Isso porque quem tinha capacidade para fazer estoque correu para comprar produtos do exterior e se antecipar ao aumento das tarifas de importação pelo governo dos Estados Unidos. Foi uma maneira das empresas e os consumidores se prepararem para um custo mais elevado das mercadorias. E isso impacta negativamente o PIB porque, no cálculo desse indicador, as importações são descontadas do resultado geral. No primeiro trimestre, a contribuição negativa dessa categoria foi de 5 pontos percentuais. É bastante coisa. Mas quando a gente sai do aspecto matemático da coisa e observa os outros itens que compõem o PIB, parece evidente que a economia americana continua indo bem. É verdade, o consumo das famílias desacelerou, mas ele ainda acumulou alta de 1,8% nos 3 primeiros meses do ano, um aumento ainda saudável. Não existem sinais, por hora, de uma recessão nos Estados Unidos. Tanto é que os analistas preveem um PIB positivo no segundo trimestre. Mas isso não significa que a atividade econômica não vá perder força, tá? A imposição das tarifas deve pressionar o custo de produção das empresas e encarecer os produtos para os consumidores, esfriando assim o crescimento do país para perto de 1% ao longo deste ano. Agora a gente vai falar sobre a Europa. Por lá, a inflação acelerou em abril e veio acima do esperado por analistas de mercado. Na zona do euro, o núcleo do índice de preços ao consumidor, o CPI, esse núcleo subiu para 2,7% no acumulado em 12 meses. Então, isso é um distanciamento da meta de 2%. Na composição do indicador, os preços de serviços continuam crescendo em um ritmo acelerado. Existe ainda a possibilidade de a nova política de tarifas nos Estados Unidos impactar a inflação europeia. Mas é importante observar que, no sentido contrário, alguns fatores podem contribuir para um alívio nos preços. A economia da Europa está em ritmo lento, o euro se fortaleceu frente ao dólar, o que torna os produtos importados mais baratos, e a queda nos preços do petróleo pode baratear o custo de energia para os países do bloco. Então, levando em conta a lentidão da economia e esses fatores que podem esfriar a inflação, a gente acredita que o Banco Central Europeu deve seguir reduzindo os juros, mas possivelmente a passos mais lentos. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E olha só, é uma semana importante, cheia de decisões de política monetária. Vamos lá. Na quarta-feira, dia 7 de maio, o IBGE divulga a pesquisa industrial mensal de março. A gente espera uma alta de 0,6% da indústria no mês. No final do mesmo dia, o Copom divulga a sua decisão de política monetária aqui para o Brasil. Como você ouviu aqui mais cedo, a gente espera uma elevação da taxa Selic para 14,75%. Também na quarta-feira tem decisão de política monetária do Fed, o Banco Central Americano. Como a gente falou, a nossa expectativa é que o Fed mantenha a taxa no intervalo atual de 4,25% a 4,5%, permanecendo em pausa pela terceira reunião seguida. Na quinta-feira, 8 de maio, tem decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é de um corte de juros depois de uma pausa na reunião anterior. Apesar da inflação permanecer acima da meta, a desaceleração da atividade econômica e um esfriamento do mercado de trabalho devem pesar na decisão do Banco da Inglaterra. E para fechar a semana, na sexta-feira, a gente fica sabendo o resultado da inflação brasileira em abril. A nossa expectativa é de uma expansão de 0,4% no IPCA, uma alta impulsionada pelos preços de alimentos.
Bom, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu convido você a deixar um comentário na nossa caixa de perguntas, contando o que você achou do nosso episódio de hoje. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é do Pedro Sacon e a gravação ficou com a Marina Kubiak. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!